há possibilidade ou não de a candidatura da CAD não passar? Fomos autorizados publicamente pela própria CNE para que a RD, aliás, pelo Conselho Constitucional, para a RD meter, portanto, candidaturas às assembleias, à Assembleia da República, e houve uma nota, e também assembleias provinciais. Ora, ficamos espantados com o que está a acontecer agora, mas também há que referir que temos também uma sujidade dentro de nós. Há um colega que queria nos sabotar, um da CISA, se não é nosso colega. Então, ontem tratamos, portanto, de formalizar a indicação de um outro mandatário que vai representar o partido. E hoje voltamos porque nós temos expedientes para poder submeter. Então, fomos dito, reunimos com uma senhora, com uma advogada, ela disse que não poderia receber a vossa candidatura. Tinha que reunir, ela disse que só sabia que era só para a Assembleia da República. Mas, na verdade, ela pode estar não bem informada. Mas é assim, desculpa. Mas o vosso partido, a Revolução Democrática, mas está preparada? Está preparada. O que disse o que está a acontecer em torno do vosso partido? Assim. No ano passado, a Revolução Democrática caiu, depois a CNE repescou. Tínhamos uma pulga. Este ano, todos os grandes, até partidos antigos, caíram, inclusive o seu partido, mas de repente a CNE, vocês decidem repescar o vosso partido só. Mas mesmo assim, vocês ainda estão a enfrentar dificuldades. Afinal de contas, qual é a estratégia aqui? Qual é o interesse dos órgãos eleitorais? É sempre buscar o vosso partido na última hora e depois mesmo com problemas que vocês apresentam? Não, a questão não é buscar na última hora. Eu tenho que ser claro e me dói o esforço que as províncias fizeram. Nós tivemos, portanto, um mandatário que foi substituído. Não é? Já temos novo mandatário. Que era esse. Mas a CNE não entra nessas coisas. Não, a própria. Eu falei com um vogal da CNE, o Dr. Timba, e ele perguntou: afinal, o que é que está acontecendo? Vocês, será que. As são boladas para se inscrever lá, boladinha, falar com quem? Não existe nenhuma possibilidade ali. Não existe nenhuma possibilidade. Mas eu quero deixar claro: o Paulo Cunha ontem disse que nós já adiamos até dia 17, porque a RD ainda está a meter expedientes das Assembleias Provinciais. Qualquer um pode recorrer àquele briefing, fica claro, e anda aí nos YouTube, nas redes sociais. Mas eu acredito. Mas o grosso de jornalistas, os jornalistas que estiveram na conferência de imprensa, dizem que, aliás, o que estão a reportar é que a Comissão Nacional de Eleições convocou a imprensa para não dizer nada. Significa que o que o Paulo Cunha disse não lhes interessa. Então queriam ver a RD excluída. Então. Se calhar queriam ver Venâncio Mundial já avançar. Não, mas deixa-me... Mas qual é o segredo? Porque o vosso partido tem curandeiro ali para... Por que sempre é puxado na última hora? Pode não ir a lugar nenhum, mas sempre é puxado. Por exemplo, no ano passado. O segredo, Somianga, é você saber interpretar os instrumentos legais e recorrer seguindo os instrumentos e procurar onde é que os órgãos falharam. Ou o governo tem medo de evitar no cingado? Não é questão de medo. É você argumentar com clareza. Mas caíram muitos partidos grandes, muito mais grandes do que o RD, que caíram não conseguiram. RD que conseguiu mesmo, que foi fundado agora, nem tem 2 anos. Não, agora estamos, portanto, a trabalhar na restauração da estrutura para que não voltemos a ter esse problema. A RD tem muitos membros. Ok, vamos deixar isso aí. Agora, CAD. Vamos ao assunto do CAD agora. Bem, o assunto da CAD... Há a possibilidade de a CAD não passar para a Assembleia da República? Eu penso que o assunto da CAD deve ser ponderado pela CNE, porque a própria CNE aprovou, o Conselho Constitucional também aprovou. Então fica estranho, meia volta, depois dizer que há algum ruído, há algum problema, e começar a exigir, por exemplo, o convênio. Tive conhecimento de que fizeram um convênio, não é? Entre todos os partidos que fazem parte daquela coligação. Então estão a exigir coisas que não têm interesse. Se você aceitou uma coligação, era só dizer à coligação que
aqui falta isso. Vão sentar, tragam-nos mais isto aqui. Porque o objetivo aqui é a democracia, não é excluir a CAD, não é excluir a RD, não é excluir qualquer partido. Eu penso que a CNE deve ponderar para que a CAD possa passar. Mas mesmo assim, mesmo que não passe a CAD, é provável que Venâncio Mondlane apoie qualquer partido para ver, para haver deputados da oposição com um pensamento diferente no parlamento. Porque, de facto, tem que haver mudança no próprio parlamento. Muito obrigado, Ilustre. Muito obrigado. Vamos aí. Acredito que não seria... Delta Costa. Sim. Foi membro da Revolução Democrática. Sim. Foi membro do partido desse senhor aqui ao lado. Sim, ainda sou. Deixou o partido. Não. Não deixou o partido. Deixei o partido porque também não cheguei de assumir publicamente que eu já não faço parte da RD. Não há nada oficial. Não há nada oficial. Ainda pode voltar. Exatamente. Obrigado. Como ele estava a explicar, era a falta de uma estrutura. Ok. Não estava bem estruturado e acontecia que eu estava dentro do partido e trabalhava sozinha. Então, não é fácil para uma mulher estar a gerir muitas cabeças de toda a nação moçambicana sozinha. Qual era o seu papel lá? Eu estava a dirigir o partido como presidente nacional da juventude, mas também fazia parte da comissão eleitoral. Ok. Então, tinha o papel de organizar todo o país. E chegou a viajar para algumas províncias? Não diretamente, mas comunico e todos conhecem a nível nacional. Todos os membros da RD conhecem. Também hoje não é necessidade tanto de ir ao lugar, as plataformas já nos dão essa possibilidade. É exatamente isso. Então, por falta dessa estruturação básica e resiliente na RD, eu tive que afastar-me. Mas, com essas notícias que eles estão a trazer, eu estive reunida ontem com o professor Santismo, com o presidente Vitano, estivemos lá reunidos a trazer-me nova proposta de uma outra estrutura da RD, aquela que eu esperava ou aquela que eu espero que seja diferente da que existia. Porque é essa estrutura da RD que existia que dificultava o avanço do partido. Se o partido RD não estivesse a ser sabotado por essa pessoa que esteve aí todo o tempo a sabotar o processo da RD, eu acredito que a RD seria mais que a CAD, seria mais que o próprio Venâncio. A RD. A RD tinha capacidade e condições para superar Venâncio Mondlane e a CAD. Sim, exatamente o que eu ouço também dos membros na diáspora, falam a mesma coisa. Se eu não tivesse abandonado a RD e tivesse continuado firme, mas também que não era muito fácil para mim estar a trabalhar com pessoas tão grandes que eu não sabia do que são capazes de fazer. Está a dizer que a RD tem um capital político e social que supera a CAD. Exatamente. Atualmente? Atualmente, e sempre esteve firme, porque quando o presidente Vitano vinha aqui, estava sobre minha assessoria. Quem assessorava o presidente Vitano sou eu. Okay. Mas vais ver que quando eu deixei de assessorá-lo, as palavras dele já não eram as mesmas. A causa dele já não era a mesma. Porque eu estava na luta para o bem-estar do povo moçambicano. O presidente Vitano ficou desnorteado quando você saiu? Exatamente, porque eu sempre o apoiei, estive diretamente com ele, apoiei mesmo a ele. Há condições para que a RD, ainda este ano, seja superior à CAD? Isso... Há condições? Isso eu já não sei, mas com o trabalho que nós vamos fazendo, nós estamos confiantes que podemos sim superar a CAD. Podem superar a CAD? Podemos superar a CAD. Olha, eu não sabia. Eu convidei a Delta Costa, não sabia que já estava de volta, de volta a casa. O bom filho é aquele que volta a casa. Senão vamos começar a me enxovalhar aqui. Dizer como é que você convida dois membros do mesmo partido. Eu convidei a Delta como analista política. O professor Santismo é RD, sempre disse isso. Apesar de que também deixou, voltou também. Agora o Langa, vocês já sabem. O Langa é Frelimo mesmo. Obrigado. Mas ainda não falaram sobre a possibilidade da queda da candidatura da CAD da Assembleia da República. Venâncio Mondlane ameaça parar com este país caso não passe a sua candidatura. Que cenário se pode antever? Analisando bem, eu não sei quais são os procedimentos que a CNE está a usar para deixar cair a candidatura da CAD. Mas há uma desconfiança no seio da CAD.
A CAD já está a desconfiar que a sua candidatura está a ser calçada. Se a CAD está a desconfiar, porque talvez tenha alguma irregularidade. Ok. Porque se o Venâncio é tão confiante assim em tudo o que ele faz, acredito que ele não estaria a desconfiar sobre a sua candidatura. E não estaria a ameaçar. Não estaria a ameaçar. Ele tem que estar confiante, ele saber que tudo o que ele foi fazer lá foi legal. Mas se ele sabe que nada está legal, então é claro que ele tem que ficar abalado, a saber que ele já sabe que a qualquer momento a candidatura pode cair por isto, mas aquilo, porque faltou aquilo, porque isto foi assim. Então, se usou-se uma mafia ali, política, uma manobra para poder submeter as candidaturas, é claro que ele está inseguro. Porque se ele passou para presidente da República, por que as candidaturas dele têm que chumbar na CNE? Okay. Então, ele estaria a fazer o quê? Eu tenho uma pergunta direta para si. Acredita na transparência dos órgãos eleitorais? Não será isso que move Venâncio Mondlane a avançar com uma desconfiança, a descredibilidade desses órgãos eleitorais? Mas essa é uma questão minha que eu acredito que todo moçambicano, mesmo até crianças, já sabem que não há nenhuma transparência nos órgãos eleitorais de Moçambique. Então, pode ser isso que levou Venâncio Mondlane a assumir que a candidatura dele possa estar a ser perseguida? É isso que eu estava a dizer, não é exatamente isso. Quando você está confiante, como o Vitano, ele também sempre foi confiante em tudo que ele faz. Ele tem confiança e segurança naquilo que ele faz, mesmo sabendo dos problemas que nós enfrentamos em Moçambique. Tem que haver confiança. Ele não pode ameaçar sair às ruas porque ele não está a confiar nele. Ele está a confiar nos jovens que o apoiam. Imagina se ele faz as mensagens para os jovens saírem e eles não saírem. O que é que ele vai fazer? Não, Venâncio Mondlane está sempre na rua, você sabe. Sim, Ele está isso sempre aí na eu rua. sei. Isso aí eu sei, Nunca mas fica em ele casa. se está confiante que tudo foi legal. Se a CNE deixa cair as candidaturas dele, então ele tem onde recorrer de uma forma legal. A manifestação também é legal, sabia, né? É natural. Obrigado. Isso é natural. Obrigado. Ilustre Langa, vamos a este assunto, transparência da CNE. Transparência da CNE, em particular. Para não darmos muitas voltas. Vamos falar da transparência. Parece que a convidada também deixou claro que todo mundo sabe que não há transparência dos órgãos eleitorais. Também sabes? Bem, eu estive aqui com outros colegas do painel, uns da própria coligação CAD, porque é preciso deixar claro que a CAD não é um partido, é uma coligação. Ok. E é uma coligação que tem alguns buracos por remendar, não é? E este é o problema. Tem buracos, já, CAD? Por remendar. Eu gostava primeiro de apelar à ordem dos advogados, não é? Aos juristas e constitucionalistas que não sejam, portanto, estejam no ativo ou não, que possam, de fato, sair aqui fora e dizer o que é que se passa com relação à candidatura da CAD. Porque há vários aspectos ali que estão a ser, portanto, aflorados, mas não de uma forma categórica. Portanto, precisamos de alguém que esteja balizado sobre essas matérias, né? Para explicar qual é o problema que está a acontecer com a CAD. Então, a ordem dos advogados, que muitas vezes, quando se trata de situações como essas, aparece, não é? A fazer uma abordagem profissional sobre como é que são os processos, como é que não devem ser. Eu acho que era tempo de poder dizer alguma coisa, dizer da sua justiça sobre este caso, não é? Os próprios órgãos eleitorais, a própria CAD, não pode limitar-se a proferir ameaças. Ela tem que apresentar todos aqueles são os argumentos legais que tem. A CNE também tem que apresentar os seus argumentos e então para o povo vai ficar claro o que é que de fato está a acontecer. Okay. Não havendo esta questão, havendo essas zonas de penumbra que deixam as pessoas sem saber claramente o que é que está a acontecer. Então cria-se esse clima de suspeição. Porque quem é a favor do CAD diz que há esta tentativa de, portanto, fazer cair esta candidatura. Quem não é a favor alega outros motivos para dizer que, de fato, o Venâncio Mondlane, a forma como ele tem estado a aparecer publicamente, a falar desse assunto, demonstra que ele está tremido, ele tem consciência de que o processo dele não está em conformidade com a lei. Okay. Daí que ele recorre à ameaça para influenciar a opinião pública, de modo que continue a manter o apoio
que ele tem. Estas visitas que ele está a fazer às províncias é uma demonstração de força que ele tenta trazer. Tem força Venâncio Mondlane e a CAD ou não tem? Mas que força? Você acabou de dizer que é demonstração de força. Sim, ele está a tentar impressionar. Tá a tentar Já não é demonstração passar... de força? Sim, mas é uma demonstração de força no sentido de que ele está a tentar passar a mensagem de que ele é muito forte, que ele vai paralisar o país. Quantos candidatos nós já assistimos aí nas províncias que vão fazer comício sem ninguém? O que está a acontecer com o Venâncio Mondlane acha que é apenas uma miragem? Porque Venâncio Mondlane tem uma particularidade em relação às outras candidaturas. Os outros são políticos. Venâncio Mondlane é uma celebridade. As pessoas ficam curiosas. Quem é esse Venâncio Mondlane? Porque as pessoas veem Venâncio Mondlane todos os dias no Facebook, no WhatsApp, no TikTok, a falar. Às vezes as pessoas nem entendem o que ele está a falar, mas estão a ver ele a falar. Só querem ele ver, só. Ele está ali a falar, aqueles gestos dele, exuberantes e tal, Então, Venâncio Mondlane não é político, não. É uma celebridade. Então, o povo que está a correr ali não é por ele. É curiosidade, mas quem é? Afinal, ele vê ao vivo como é que ele é. No dia do voto, isso aí não vai contar, não. Claro, acha que todos estão ali. Mas eu não quero discutir até a questão de. Não, estamos a debater. Estamos a debater. Todos ponto estão de ali. ordem, Somiang. Obrigado. É o seguinte, Venâncio Mondlane se recorre, por exemplo, à ameaça de continuar com as marchas. Ele esteve com o falecido líder da Renamo, presidente da Câmara, aprendeu muito bem. Ele sabe que a Frelimo nunca cedeu, nunca deixou um adversário concorrer sem que se faça ameaça. A própria Renamo foi roubada várias vezes votos e o presidente da Câmara ficou chateado, foi criando cada modelo de eleições e chegamos ao modelo de eleição de governadores, eleição de administradores e a Frelimo disse que não vai acontecer. Então a Dlacama sabia muito bem que para ganhar alguma coisa com a Frelimo era ir a Satungira e ativar a força. Agora, o Venâncio Mondlane está a usar essa estratégia já com a população, não é? E nós, como RD... Está a favorecer isso ou não? A ele e a coligação ou não? Essa estratégia de marketing. Essa estratégia aqui favorece de algum momento, mas as pessoas cada vez mais vão desaparecendo. Por quê? O povo quer um partido que tenha homens armados como a RD, que estão a clamar pela desmilitarização, desmobilização, que já escrevemos. Os moçambicanos querem partidos armados. Nós temos homens que apoiam a RD que nos pediram. Olha só, segura. Professor Santismo está a afirmar que o povo moçambicano está sedento de partidos armados. O povo moçambicano quer partido com armas. Por quê? A Frelimo está a usar armas para matar o povo. E o povo quer com que haja democracia. Agora, nós, como RD... David Simango tinha armas. Como? David Simango tinha armas. Mas chegou aonde? Depois como é que ficou? Como é que ficou como? Trouxe uma utopia e teve grande apoio, depois, em pouco tempo, destruiu-se. Porque não tem armas. Sim. Foi roubado votos. Então... reclamava nada. O SUFO agora, por exemplo... Então, qual é o benefício dessas armas para o povo moçambicano? Eu penso que o benefício para o povo moçambicano é fazer pressão para que o governo possa mudar ou indo melhorando. O presidente da Câmara ia fazendo isso e pressionava e algumas coisas já aconteciam. Se ele estivesse vivo, aquele assunto das dívidas ocultas, há muitas cabeças que poderiam ter rolado. Ele teria feito uma pressão e investigava dentro. Então, o único partido armado que o povo deve agora seguir é o... você dizia que o Partido Frelimo também é um partido armado. Não. O Partido Frelimo usa armas para matar. Nós temos homens armados. A Renamo é armada? Como? A Renamo é armada? O SUFO já não tem arma. Então, o único partido armado é aqueles RD, que o SUFO, para além da Frelimo. Aqueles que o SUFO marginalizou estão com o RD e nós pedimos ao governo de Moçambique e pedimos ao presidente Nyusi para que possa negociar e desmobilizar aqueles homens que querem sair à vida civil. Obrigado. Bom, vamos a ser muito práticos e objetivos. De uma forma muito clara, quero dizer que a Frelimo não é um partido armado, não tem homens armados. Não mata ninguém. Não mata ninguém. Portanto, as pessoas, às vezes, elas próprias
reclamam do que acham que é. Quer dizer, às vezes pensam que a Frelimo está no Estado, a Frelimo é dona da polícia. A Frelimo não é dona da polícia, a Frelimo não é dona do exército, o exército é moçambicano, e o exército moçambicano, se mata alguém, são os insurgentes, não é a população. Quer dizer, nós temos que ser um bocadinho mais claros naquilo que nós procuramos, naquilo que nós falamos. Então, o povo moçambicano precisa de um partido armado. Então, não, no caso, é a opinião dele, ele tem direito a isso. Okay. Mas o povo moçambicano é sedento de democracia, é sedento, portanto, daquilo que seria políticas que melhorem as suas condições de vida. Está claro aqui que a própria RD, se fala de homens armados, é porque não traz conteúdo para o povo moçambicano. Não tem o que dizer ao povo moçambicano. Não tem agenda. A única coisa que vai fazer é, portanto, primeiro, vai abocanhar os fundos resultantes das candidaturas a presidente da República e às assembleias provinciais. Depois, daí, vai usar os homens armados, quer dizer, é o modelo Afonso de Lacampo. Você confirma concorda, confirma que o Partido Frelimo governo deixou RD com armas? Não, mas a Frelimo não deixou RD com armas. Tanto que é a RD que fala das armas e fala dos homens armados. Tanto mais que, segundo o que eles dizem, o próprio secretário de mobilização, ou qualquer coisa assim, e o presidente, falou aqui publicamente, já submeteram uma petição ao primeiro-ministro pedindo que os seus homens fossem desarmados. Então, eles é que afirmam. Então, o governo não vai sair e dizer, olha, onde estão os homens armados? Tem que investigar, tem que entender quais são as intenções por detrás dessas afirmações. Temos a base de Nhamatanda reativada, então, foi público aquilo. A base de Nhamatanda está reativada. Mas não é um assunto seu da sua cabeça. Não é um assunto seu da sua cabeça. Sim.